partir de agora você acompanha a programação da TV UESB. Aqui é formação, informação e conhecimento. O poder de um futuro melhor está em suas mãos. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. TV UESB com você na Semana do Meio Ambiente. Informação, formação e conhecimento. Reabertura do comércio, população lota ruas e alamedas. Pandemia traz desafios para a educação pública. Pequenos produtores rurais podem ter acesso ao auxílio emergencial para a agricultura familiar. Mesmo sendo maioria da população, mulheres ainda são subrepresentadas na política. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho. O UESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Para você que estava acompanhando a Hora do Enem, seja bem-vindo ao UESB Notícias desta terça-feira. Agora é hora de informação, formação e conhecimento. E ontem foi o primeiro dia de reabertura do comércio, depois que a Prefeitura autorizou o funcionamento e as ruas e alamedas ficaram lotadas. Houve filas em lojas. A movimentação intensa lembrou os dias que antecedem o Natal. O repórter Tiago Henrique acompanhou a reabertura e conversou com um especialista sobre as possíveis consequências de toda essa aglomeração. Depois de mais de 2 meses com atividades comerciais não essenciais suspensas, um cenário diferente. O comércio de Vitória da Conquista reabriu. A determinação contraria as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que aponta o isolamento e o distanciamento social como melhor forma para frear o coronavírus. A última coisa que os países precisam é reabrir as escolas e os negócios apenas para ter que fechá-los outra vez devido ao ressurgimento de casos. Medidas agressivas para localizar, isolar, testar, tratar e monitorar os casos não são somente a melhor e mais rápida saída de uma contenção econômica e social extrema, mas também são a melhor maneira de evitá-las. A reabertura do comércio está condicionada a uma série de recomendações que visam evitar a aglomeração de pessoas para conter a propagação do coronavírus na cidade. Mas o que vimos foram filas, pessoas aglomeradas nas lojas, não obedecendo ao distanciamento social e movimentação intensa no trânsito. Até flagramos pessoas sem máscaras. Agentes da prefeitura estavam realizando fiscalização educativa, conferindo se as lojas estão obedecendo às determinações. A decisão para a reabertura do comércio foi confirmada na quarta-feira, 27 de maio, após reunião entre prefeitura e empresários. Com mais de 150 casos confirmados e 5 óbitos, especialistas alertam para essa reabertura, mesmo que seja de forma gradual. Existem os riscos de transmissão, principalmente dos pacientes assintomáticos, ou seja, não tem sintoma, não sabe que é portador do Covid e acaba transmitindo. Vale ressaltar que nesse momento é importante evitar aglomeração, sair de casa apenas para o que for realmente necessário e manter as medidas de higienização o máximo possível. Se houver uma subida rápida dessa curva, a gente pode ter um número muito grande de pessoas graves ao mesmo tempo e aí acabar causando o colapso do nosso serviço. Nesta primeira fase foram abertas lojas de roupas, cama, mesa e banho, artigos esportivos, atividades do lar, calçados e outros. O funcionamento será segunda, quarta e sexta, de 8 da manhã a 1 da tarde, e terça e quinta, de 1 da tarde às 6 da noite. Essa primeira fase também é válida para a reabertura de lojas de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática, móveis, dentre outros. Elas vão funcionar de 1 da tarde às 6 da noite, nas segundas, quartas e sextas. Nas terças e quintas, esses estabelecimentos vão estar abertos de 8 da manhã a 1 da tarde. O superintendente desse shopping explicou que o estabelecimento está preparado para receber os clientes. Uma retomada que visa atender os protocolos orientados pela Prefeitura e o Comitê de Gestão de Crise. E o Shopping Conquista Sul está preparado, seus lojistas estão preparados. Na terça-feira, 26 de maio,
O Conselho Municipal de Saúde lançou uma nota pública se posicionando contra a reabertura do comércio. Segundo a conselheira Juliana Oliveira, esse posicionamento se baseia a partir da análise diária dos últimos boletins apresentados, observando inconsistências e ainda o aumento na ocupação de leitos em apenas 2 dias, saindo de 24% no dia 22 de maio para 38% no dia 24 de maio. O primeiro aspecto é o da solidariedade humana. Os conselheiros, em sua maioria, entendem que o direito à vida é princípio básico e que se a gente pode salvar uma vida, essa vida ela precisa ser preservada. O outro aspecto para o conselho também ser contra a reabertura do comércio diz respeito muito a um negacionismo da pandemia a nível local, que é um reflexo do governo federal. Então a gente tem uma lentidão da gestão para todas as pautas e solicitações do Conselho Municipal de Saúde, apresentação do plano de enfrentamento, plano de operativo, contratos, organização de serviços. Então foi muito lento para uma necessidade que é urgente da população. O decreto que determina a suspensão das aulas na rede estadual e a realização de eventos com mais de 50 pessoas em todo o território baiano foi prorrogado até o dia 21 de junho. O decreto venceria hoje, terça-feira, mas foi publicada no Diário Oficial do Estado a prorrogação das medidas por mais 19 dias e que tem por finalidade conter o avanço do novo coronavírus na Bahia. O decreto também mantém suspenso o transporte coletivo intermunicipal em 247 cidades baianas, que registraram casos da Covid-19 recentemente. O isolamento e o distanciamento social são as principais formas de conter novos casos do coronavírus. Para a educação, sobretudo, no sistema público, os desafios são enormes nestes tempos de luta pela vida. Já são quase 3 meses que estados e municípios seguem atuando com inúmeros esforços para conter o aumento de pessoas com a Covid-19. Muitas são as medidas para evitar a disseminação do vírus, como o distanciamento social e a quarentena. Tais medidas têm impactado a vida da população em diversos setores, inclusive na educação. Escolas, universidades e creches estão com suas atividades suspensas, atingindo mais de 50 milhões de estudantes e educadores no país. A nossa Constituição e também a nossa LDB garante condições de acesso e permanência para todos os alunos, todos os cidadãos brasileiros na escola, seja alunos do campo ou alunos da cidade. Porém, nós temos aqui uma realidade em que as nossas escolas não estão preparadas para ter condições de acesso e de permanência. Então, isso significa que nós não temos uma educação igual para todos. As notícias que vêm de outros países indicam a imprecisão do período pelo qual as escolas permanecerão fechadas. Diante dessa incerteza, algumas propostas foram apresentadas para garantir o direito constitucional de acesso à educação. O governo federal publicou em abril uma medida que desobriga os 200 dias letivos obrigatórios para as escolas e universidades, mas pede o cumprimento da carga horária mínima anual de 800 horas na educação básica. O ensino à distância, utilizando plataformas digitais na internet, apresenta-se como alternativa no atual contexto. O Conselho Nacional de Educação e os conselhos estaduais têm emitido notas nas quais regulamentam o ensino à distância, nessa situação emergencial, e adotem providências que minimizem as perdas dos alunos com a suspensão de atividades. O problema das desigualdades educacionais no Brasil, ele já é conhecido pelos pesquisadores há muito tempo, pela sociedade também. Está muito relacionada à questão social e econômica que o país tem e que não se descola da realidade da escola, né? Então, isso significa que os fatores extraescolares, eles são fatores que incidem diretamente na educação escolar. As medidas que vêm sendo tomadas para minimizar esses impactos, elas reafirmam uma desigualdade que está presente, por exemplo, no acesso à tecnologia. Enormes são os desafios para implantar, ainda que de forma temporária, a educação à distância na educação básica do país. A realidade apresenta alunos de famílias que não conseguem utilizar plataformas online de ensino
Professores que carecem de formação técnica para direcionar processos de aprendizagem em ambientes virtuais. Esses desafios são ampliados quando levamos em conta a rede pública, em que estudam mais de 80% dos brasileiros em idade escolar. Outro ponto central é o acesso a computadores. Segundo pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil, 58% dos domicílios no país não têm acesso a computadores e 33% não dispõem de internet. Dessa forma, levar à frente as soluções de educação à distância se tornam complicadas, principalmente para os grupos sociais mais vulneráveis. Enquanto alguns têm acesso a uma tecnologia de qualidade, a uma internet de qualidade, a plataformas de qualidade, transmissão de qualidade, outros sequer têm acesso a computadores, tablets ou qualquer meio que possa levar a minimizar essa questão. Se grande parte dos nossos alunos não tem condições de acesso, como que esses alunos vão ter condições de realizar essas atividades? Então isso significa condições altamente desiguais da nossa educação e que pode agudizar ainda mais as questões de desigualdade social, econômica e educacional do nosso país. Diversos setores tiveram uma ruptura de suas rotinas e, consequentemente, uma queda nas principais fontes de renda para muitas famílias. A agricultura familiar é um desses exemplos. Confira na reportagem de Luiz Pedro Passos de que maneira os pequenos produtores rurais podem ser beneficiados com o auxílio. Cerca de 10 mil famílias de agricultores familiares baianos deverão ser beneficiadas pelo projeto Bahia Produtiva, que deve destinar 15 milhões de reais para os produtores de alimentos como hortaliças, frutas, raízes, tubérculos e plantas alimentares não convencionais. E hoje nós estamos lançando mais um edital nessa intenção de fortalecer os pequenos agricultores numa crise que é grande, é enorme. O governo do estado, através da SDRK, muito tem feito pelo associativismo e cooperativismo da agricultura familiar no estado. Basta a gente recordar aqui, fazer memória aos editais do Bahia Produtiva que já foram lançados, com investimentos em todos os territórios da Bahia, investimentos esses que vai desde a produção, industrialização e comercialização. Os pequenos produtores rurais tiveram seu trabalho impactado pelas restrições de produção impostos pela pandemia do novo coronavírus. Por isso, a renda de muitos agricultores familiares despencou. Daí, a importância do benefício. A situação dos nossos agricultores, devido a não estar podendo mais trabalhar assim, sair para trabalhar nas roças de café, assim nas outras roças maiores, né? Então, para evitar aglomeração, a gente está, diminuindo mais o público de trabalho, né? Para ter acesso ao benefício, o pequeno agricultor deve manifestar interesse no site da CA. O governo pretende beneficiar 300 propostas, cada uma no valor de até R$50 mil. As propostas devem ter entre 20 e 40 beneficiários e estarem relacionadas à produção, comercialização e consumo de alimentos saudáveis. As propostas encaminhadas devem ter apoio de uma instituição de assistência técnica e extensão rural, por uma Secretaria de Agricultura ou Desenvolvimento Rural ou apoio de um consórcio público. Nesse momento difícil, os pequenos agricultores receberam com esperança a iniciativa do governo do estado. Olha, essa notícia para a gente foi de grande importância porque eu acho que hoje os nossos agricultores, são uma população muito sofrida, muito carente nessa parte de renda, que às vezes a gente vê assim, a maioria de nós, sim, são agricultores pequenos. Uma notícia muito boa para muita gente e espero que o governo sensibilize com a situação de todo mundo e nos faça mais uma gentileza de soltar um pouco mais de dinheiro para os pequenos agricultores, porque são uma categoria muito sofrida, muito castigada pela seca. Confira agora a previsão do tempo para Vitória da Conquista e outras cidades da região. Em Vitória da Conquista, céu aberto na maior parte do tempo, mas tem previsão de chuvas isoladas e leves.
A temperatura na capital do Sudoeste varia entre 17 e 27 graus. Vamos conferir agora o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Céu nublado e pancadas de chuva em Itapetinga. A terra da pecuária registra a temperatura mínima de 19 graus e a máxima de 28 graus. Em Jequié, céu nublado na maior parte do tempo e deve chover na cidade. Por lá, os termômetros oscilam entre 20 e 29 graus. Na cidade de Ribeirão do Largo, o tempo também segue nublado, com possibilidade de chuva leve. A temperatura mínima é de 17 graus e a máxima não passa dos 26 graus. No próximo bloco, mulheres ainda são subrepresentadas na política e ainda as dicas para economizar nas contas de energia elétrica. O intervalo é rápido, voltamos já. Dengue, chikungunya e zika. O perigo triplicou e a sua responsabilidade também. Os criadouros do mosquito podem estar na sua casa e isso é muito perigoso. Por isso é bom tomar alguns cuidados. Não deixar água acumulada em pneus, manter caixas d'água bem fechadas, evitar o acúmulo de água em garrafas e brinquedos e eliminar os pratinhos de plantas. Todo cuidado é pouco. É bom ficar atento aos sintomas. Se você tiver com febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dores nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade mais próxima da sua casa. Faça sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Neste período de quarentena, é sempre importante esclarecer algumas dúvidas, então fique atento. Álcool em gel é mais eficaz que água e sabão para me proteger? Não, o álcool em gel é de uso complementar. Higienize as mãos, rosto e pulso com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Após a lavagem, o álcool gel pode ser também utilizado. E você pode tirar as suas dúvidas sobre a Covid-19. Basta ligar para o Telecoronavírus 155 e uma equipe estará de plantão 24 horas para te atender. Você não está sozinho. TV UESB com você na luta contra o coronavírus, porque a informação é necessária, mas é essencial que ela seja com responsabilidade. O UESB Notícias está de volta e vamos acompanhar como estão os números da Covid-19. A ocupação de leitos, as taxas de isolamento em Vitória da Conquista. A gente confere na tela. São 1.489 casos notificados, 159 casos confirmados, 1.044 casos descartados, estão aguardando resultados 162, aguardando coleta 124, são 124 curados e 5 óbitos, são casos confirmados 124 laboratorialmente e 35 confirmados por testes rápidos. Vamos conferir agora o índice de ocupação dos leitos em Vitória da Conquista. Os leitos de UTI são 51 e já temos uma taxa de ocupação de 54%. São 64 leitos clínicos e 10% de ocupação. A gente continua conferindo os dados. Agora o índice de isolamento social aqui em Vitória da Conquista está em 46,4%, abaixo do ideal, né? A taxa ideal é de 60% a 70%, segundo os parâmetros da OMS. Continuamos aqui, então, conferindo a taxa de isolamento em outros municípios. Em Salvador, subiu para 55,70%, Ilhéus também subiu, 51,60%, Itabuna, 52%, Itapetinga, 41,40% e Jequié, 47%. A gente vê, então, que subiram os números de isolamento em algumas cidades aqui da Bahia. Então, mais eletrodomésticos sendo usados, trabalho, aulas e até entretenimento em casa. Tudo isso faz parte da vida das pessoas desde que a pandemia impôs esse ritmo. Uma das consequências para o bolso é o aumento da conta de energia elétrica, mas é possível adotar algumas medidas simples que podem reduzir o consumo final. Confira na reportagem de Joana Rocha.
No mês de abril, minha conta de energia veio num total de R$ 104,34. A conta do mês de maio teve um aumento que me assustou bastante. Eu tenho agora aqui a pagar um valor de R$ 184,30. Então houve um aumento de R$ 80 na minha fatura, né? 80%, vamos levar em consideração isso, né? Eu tive um aumento de 80% do valor da minha fatura, certo? Então, entendo que estou passando esse período integral em casa, trabalhando em casa, o que não acontecia normalmente. Não está sendo fácil. Muitas pessoas têm se assustado com a conta de luz. Pensando nisso, procuramos um especialista e ele vai nos informar por que esses aumentos ocorrem e vai nos trazer dicas de como economizar na fatura da Coelba. Ao passar ferro em roupa, algumas vezes as pessoas não se preocupam em deixar a roupa já previamente arrumada. Outra vez é ao tomar banho. Algumas pessoas têm o costume de se ensaboar, de passar shampoo ou condicionador no cabelo com o chuveiro ligado. Então você tem um gasto de energia desnecessário. Para não ser mais surpreendido no fim do mês, saiba como baixar o custo de sua conta de luz, seguindo as orientações do especialista. Uma forma de economizar energia é utilizar a iluminação natural. Então você ter a iluminação natural deixando as cortinas abertas, e isso evita que você ligue a luz para iluminar os ambientes mais cedo. Em comunicado, a Coelba informou que a tarifa de energia não sofreu ajuste. O órgão também divulgou dicas de economia de energia. Fique de olho na geladeira. Verifique sempre o estado das borrachas de vedação. Não coloque comida quente na geladeira, nem seque roupas atrás do eletrodoméstico. Também não é recomendado forrar as prateleiras para não dificultar a circulação do ar. Escolha lâmpadas LED. Elas duram mais e consomem até 80% menos que as lâmpadas convencionais. Retire as lâmpadas fluorescentes queimadas do bocal. Mantenha a temperatura agradável do ar-condicionado. Regule o termostato para uma temperatura confortável, entre 23 e 25 graus. Desligue o computador se não for utilizá-lo dentro de 1 hora. O monitor pode ser desligado sempre que o usuário se ausentar do ambiente. Se as pausas forem longas, o ideal é desligar tudo. Adquira aparelhos elétricos eficientes e use com eficiência. Eletrodomésticos mais antigos costumam ser menos eficientes. Se puder, substitua-os por aparelhos mais novos e com o selo Procel de eficiência energética. Então essas ficam aí algumas dicas de que a gente pode estar trabalhando para monitorar o consumo de energia elétrica e, consequentemente, a gente evitar um aumento na nossa conta de energia. As mulheres são a maioria da população brasileira, mas nos espaços de poder ainda formam uma parcela muito pequena. O repórter Luiz Pedro Passos mostra como as mulheres são minoria na política, a opinião das mulheres sobre o assunto. De acordo com o IBGE, o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. Estima-se que 51,7% da população brasileira é formada por mulheres. Apesar de ser maioria na política, as mulheres estão subrepresentadas. Elas são apenas 15% no Congresso Nacional. Na Bahia, dos 417 municípios, apenas 54 são administrados por mulheres. Na Assembleia Legislativa da Bahia, dos 63 deputados, 10 são mulheres. Em Vitória da Conquista, dos 21 vereadores, 3 são mulheres. Na opinião delas, o que pode explicar essa baixa representação? Porque não existe uma educação das mulheres para a política. As mulheres, nós ainda não somos educadas e ainda não educamos as nossas crianças, os filhos, nossas sobrinhas, ainda não educamos para que nós ocupemos os espaços políticos. Mudar essa realidade é urgente e a servidora pública Tônia Mona está disposta a lutar por isso. A mulher precisa ganhar espaços porque a presença dela, além de trazer competência, boas ideias, originalidade. Elas administram demandas complexas, planejam, têm um olhar sensível a quem mais precisa. Qualidades que faltam na política. Para superar essa ausência, o Brasil mudou suas leis.
cada partido político, cada legenda partidária deverá indicar candidatas e candidatos para concorrer às eleições proporcionais agora desse ano, respeitando uma cota mínima de 30%. E essa cota mínima, esse critério de cota mínima também serve para a aplicação do fundo partidário, que é exatamente para financiar essas campanhas, para que essas mulheres possam fazer suas campanhas políticas, apresentar suas propostas de governo, e também em relação ao tempo destinado na propaganda eleitoral gratuita, a fim de que elas possam também apresentar seus planos de governo e suas propostas de campanha. Mas, segundo a juíza eleitoral, a lei por si só não garante muita coisa. É preciso haver um estímulo de vários setores da sociedade. É a partir de uma mudança cultural de toda a sociedade. Eu acho que os partidos políticos também devem ser conclamados nesse cenário aí, toda a sociedade em geral, para facilitar esse acesso das mulheres na política. Porque existe uma cultura antiga, uma cultura paternalista, né, de maior participação masculina. E, na verdade, nesse ano agora de 2020, a ideia é exatamente mudar esse contexto e estimular uma maior participação feminina aí nesse processo eleitoral agora que se aproxima. Diante de tudo isso que foi apresentado, é justo afirmar: a política brasileira precisa das mulheres. As mulheres precisam da política. O ESB Notícias de hoje fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Lembre-se, fique em casa. Se precisar sair, use máscara. Até a próxima. A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.